Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. No episódio de hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 11, versículo 23 a 32. E somos convidados hoje a refletir sobre a nossa fé cristã. Se somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, nós somos convidados a viver isso com uma certa profundidade, com mais profundidade. Vamos lá então? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 11, versículo 29, seguinte. Naquele tempo, versículo 29, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, quando Jesus fala que aqui está quem é maior do que Jonas, ele se refere àquele que Deus enviou naquele momento, que era ele mesmo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós recebemos o nome de cristãos porque nós somos seguidores de Jesus Cristo. Para nós que somos cristãos, nós acreditamos que Jesus Cristo foi enviado por Deus. Na nossa fé cristã, a gente acredita que Jesus Cristo é Filho de Deus. Ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade, logo ele é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. É assim que nós acreditamos. Então, todas as palavras que Jesus dirigia ao povo e que hoje nós conhecemos por causa das Escrituras, todas essas palavras foram de Deus, transmitidas por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi canal dessa palavra até nós. E Jesus Cristo é Deus. E aí, vamos pensar um pouquinho mais. Aqui fala que a geração daquele momento, dessa geração, é má, porque ela busca um sinal. Sempre busca um sinal para poder querer provar, para acreditar e por aí vai. E Jesus diz que não vai ser dado um sinal a não ser o sinal de Jonas. Jonas, ele ficou um tempo dentro do ventre da baleia, se eu não me engano, 3 dias. E depois saiu de lá vivo. Nós, enquanto cristãos, nós sabemos que Jesus Cristo foi morto na cruz. E na cruz, depois da sua morte, ele foi colocado em um túmulo e 3 dias depois ele ressuscitou, né? E nós acreditamos na ressurreição de Jesus Cristo. E segundo essa ressurreição, é que a gente consegue comparar esse sinal de Jonas com o sinal de Jesus Cristo. Jonas, ele foi mandado como profeta para o povo, para os ninivitas, para levar até eles a palavra do Senhor, né, Deus. Falar para que eles se convertessem, largassem da maldade, daquilo que levavam eles
à perdição, mostrando o sinal de que Deus preocupava com eles, estava preocupado com eles, queria salvar a todos. E aí revelando para eles aquilo de errado que eles estavam fazendo. O mesmo Jesus Cristo o fez e até hoje fala para nós através da Escritura, né? E da atualização dessa palavra nos tempos de hoje, através dos nossos pregadores, né? E a gente consegue reconhecer que a gente vive esse tempo pós-ressurreição de Jesus Cristo e que Jesus Cristo mesmo disse que era para levar essa palavra a todos nós, porque essa palavra era importante para cada um de nós. Nós somos convidados a acreditar na palavra de Jesus Cristo. Em um outro momento, eu não me recordo exatamente o capítulo nem o versículo, mas que está nos evangelhos também, aqueles que aqui estão ouvindo a gente, né, que já sabem, podem até saber melhor, né, eu vou tentar depois colocar na descrição, né, essa outra passagem, mas da transfiguração, quando Jesus ele toma consigo, né, Pedro, Tiago e João, e sobe lá no Monte Tabor, né? E no Monte Tabor, rezando, ele transfigura-se, toma um brilho imenso, né? E diz lá que uma nuvem brilhante desce, né, sobre aquele lugar, e os discípulos veem, né, dois profetas, né? Se eu não me engano, Elias e o Moisés, né? E aí eles queriam ficar lá, até Pedro fala, mestre, é tão bom estarmos aqui, que podemos fazer uma tenda, um para você e outra para nós, e por aí vai. E aí, lá daquela nuvem, Deus ele fala, eis o meu filho muito amado, escutai-o. Ou em outras traduções, escutai o que ele vos diz. Deus falando, para escutarmos a voz de Jesus Cristo. E aí que tá. Talvez pode ser que a gente corra um risco de não estarmos vivendo firmemente como cristãos. A gente se diz cristão, recebe o nome de cristão, mas acaba podendo ignorar aquilo que Jesus Cristo nos ensina, deixando de seguir as palavras de Jesus Cristo. Podemos tomar a Bíblia e ler apenas o Antigo Testamento, deixando de lado os Evangelhos, concentrando a nossa atenção mais no Antigo Testamento do que nas palavras de Jesus Cristo no Novo Testamento. Tanto que, para evitar isso, muitos padres, muitos teólogos recomendam até para nós a nossa foco primeiro em procurar entender, ler, né, estudar e conhecer primeiro os evangelhos, aquilo que Jesus Cristo nos ensina, começar por isso na hora de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, do que começar direto pelo Antigo Testamento. Porque nós, enquanto cristãos, acreditamos que Jesus Cristo, ele é a manifestação do Antigo Testamento daquilo que Deus ensina. E do jeito certo de seguir, né? Aquilo que Deus nos orienta. Jesus Cristo é um modelo de perfeito seguimento a Deus na nossa fé, né? O Deus que a gente acredita. Para a gente seguir o Deus que a gente acredita, a gente é convidado a seguir Jesus por modelo, tanto que Jesus Cristo disse, né? Eu sou caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para o Pai a não ser por esse, né? Por esse caminho, né? Jesus sendo o caminho é aquilo que nos conduz, né? Que é como se a gente estivesse numa floresta e tivesse um caminho ou uma trilha no meio dessa floresta. E se a gente segue essa trilha, a gente vai chegar em algum lugar mais preciso, mais certo, onde a gente vai encontrar talvez aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente busca. Seja a vila, a cidade mais próxima, a casa, ou até mesmo o rio para poder beber água. É um caminho onde que está marcado ali, porque quer dizer que passaram por ali outras pessoas, outros animais por ali, e seguindo aquele caminho é mais certo
que a gente não vai ficar tão perdido, né? Jesus Cristo é esse caminho para o céu, para o Pai, né? E nós acreditamos que existe um céu. E aí, nesse sentido, a gente é convidado primeiro, mais importante que tudo, do que ler a Bíblia inteira, é focar nos evangelhos. Focar naquilo que Jesus Cristo nos ensina. E a partir disso a gente vai entender melhor como que acontece nos outros âmbitos. Porque é através de Jesus Cristo também que vem o Espírito Santo. Então a gente precisa da luz do Espírito Santo, pedir o Espírito Santo, como Jesus Cristo mesmo ensinou a pedir, né? Pedir o auxílio do Pai, como Jesus Cristo nos ensinou a pedir. E aí, através do olhar desse, a gente pode dizer assim, né? Desse olhar de Jesus Cristo, desse olhar do Espírito Santo, a gente vai conseguir entender melhor o Antigo Testamento, entender melhor aquilo que Deus nos falava através dos profetas, né? Do Antigo Testamento e também através dos discípulos que escreveram nas cartas, né? As cartas que vieram depois, né? E os outros livros depois do Evangelho, né? Como, por exemplo, o Atos dos Apóstolos e as cartas de São Paulo, São Pedro, né? De São Tiago e João, e por aí vai. A gente primeiro tem que pedir Jesus Cristo, né? Colocar Ele como o centro, o início, porque é a partir dele que a gente vai conseguir entender melhor as outras coisas. Então, a partir do momento que a gente acaba focando numa pregação que foca apenas no Antigo Testamento e a gente meio que ignora tudo aquilo que Jesus Cristo nos fala, a gente corre um grande risco de viver no erro, de errar, porque às vezes pode ser que a gente interprete de uma forma equivocada, né? Isso é a nossa fé cristã. E se a gente não segue Jesus Cristo, então a gente não é cristão. Infelizmente, a gente não está vivendo como cristão, né? Então é isso. O que fica para hoje, pra gente aqui, é justamente a gente colocar Jesus Cristo no centro. E através dele, a partir dele, que a gente vai enxergar melhor as outras palavras, outras passagens da Bíblia, né? E é nesse sentido. Então é isso. Se você gostou, eu te convido a seguir, acompanhar o nosso podcast, se você é novo aqui. Se você já tá afastado, tá perdido, assim, alguns... Tipo assim, caiu de paraquedas aqui, ou então tem um bom tempo que não ouve a gente, saiba que a gente tem muitos episódios, né? E aí, eu convido a vocês, podem maratonar os episódios. Se você tiver alguma dúvida ou uma crítica que você possa fazer para ajudar nesse processo, nesse projeto do podcast Jovem Cristão, por favor, mandem mensagem pra gente, né? Vai ter o perfil do Instagram, né? Aí nos comentários. E também, não sei, talvez pela plataforma onde você está me ouvindo, pode ser que tenha um jeito de você mandar mensagem para mim, né? E é isso. Se você gostou, também ajuda compartilhando esse podcast. E que Deus abençoe muito todos vocês que estão nos ouvindo. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau!